Fala, Roberto, beleza? Então, você tinha me pedido uma explicação a respeito dos conceitos de operações bit a bit, né? Que o Johnny pediu na aula. Nós acabamos não vendo esses conceitos nas nossas aulas particulares, porque as operações bit a bit, também conhecidas como operações de bitwise, né? Elas são um conceito muito avançado na aritmética utilizada em geral nas linguagens de programação, né? Então vamos tentar entender alguns conceitos com relação a essa aritmética. Vou colocar aqui C++. Deixa eu só dar uma configurada aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Int f, ótimo. Então o que nós podemos dizer com relação às operações de bit a bit, né? Operações bit a bit, elas também são conhecidas como bitwise. O que significa bitwise? É a manipulação direta dos bits de uma variável. Como funciona esse conceito? Digamos que nós tivéssemos uma variável aqui chamada x igual a 20, beleza? Essa variável é uma variável inteira, considerando os conceitos que a gente já estudou. Ela é uma variável de 4 bytes, né? Sendo 1 byte igual a 8 bits. Tendo esse conceito em mente, nós temos que 4 bytes é igual a 4 vezes 8, que é... Quanto que é? 4 vezes 8? 32. Então, beleza. Nós temos que uma variável inteira ela tem 32 bits. E na memória, como esses 32 bits são rearranjados? Funciona da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por aí vai. Isso várias e várias vezes. Assim. Até fechar uma matriz dessa forma. Então, tendo essa ideia em mente de que 4 bytes representam 32 bits na memória, você consegue representar qual que é o máximo de um número que um inteiro suporta, que seria 2 elevado a 32, né? Que é como se fossem todos esses zeros valendo 1. Esse é um conceito mais importante também para a gente fixar. Considerando que um bit pode ter dois tipos de valores, 0 ou 1, né? Através desse conceito, nós conseguimos manter e fixar a ideia por trás das operações bitwise. Então, como que funcionam essas operações? Vamos considerar aqui uma variável. Vamos considerar 8 bits da nossa variável. Uma variável char, por exemplo. Então, uma variável de 8 bits, ela teria a seguinte posição na memória. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 zeros, certo? Isso aqui vale 0, né? Agora, considerando isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso aqui vale 1. Qual seria o próximo número da sequência? Aqui que começa a ficar mais complicado, né? Porque nós estamos trabalhando com uma base binária, não uma base decimal. Então, o número 2 equivaleria a 0,0000010, né? Que é 2. Você somando mais 1, numa base binária, você tem 1, 0. E o próximo número, o 3, qual seria? Seria 1. E o 4? Seria 0, 0, 1. E por aí vai.
Sempre nessa sequência. Então, essa base aqui seria a nossa base decimal, e essa aqui seria a nossa base binária dos dados. As operações de bitwise, elas trabalham com o número com relação à sua binaridade, tá? Vamos pegar um exemplo prático da nossa vida real. Quem nunca viu umas questões vestibular de somatório? Né? Nas questões vestibular de somatório, nós temos as alternativas 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Normalmente as questões de somatório vão até 64 no máximo. E o resultado você tem que apresentar por meio de uma soma. Como que eles descobrem quais questões você marcou como certas ou erradas nesse caso? Quais questões ele considera? Ele faz o seguinte cálculo. 1, considerando as operações de bit aqui, vou pegar aqui, ele equivale na base binária, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra ideia antes. Se eu tenho 10 decimal, na base decimal, representando isso da forma binária, normalmente nós fazemos assim. É 0, B, valor decimal. Então aqui seria 100. Na verdade, 100 é 4, né? Esses são 001 é 5, aí aqui é 6, aqui é 7, 8, 9, 10. Então esse cara aqui representa 10 em binário. Nós normalmente representamos assim, 0, B e o binário depois. Então esse cara, número 1, nós representaríamos da seguinte forma na memória. 1. O 2, como nós já vimos aqui em cima, ele é 10. O 4, nós também já vimos, ó, ele é 100. Tá vendo? O que você está percebendo aqui? Se nós pegássemos o 8 agora, vou colar todos aqui para ficar mais rápido. O 8 seria isso aqui, ó. E o 16, ele seria isso daqui, ó. Tá conseguindo perceber a ideia, ó? Tá vendo? Então fica meio que uma escadinha de bits. E é assim que eles tratam, o computador trata nos vestibulares, qual questão você acertou exatamente, através de uma soma. Então, por exemplo, se dado uma questão lá, você marcou as questões corretas como 2 e a 64. Qual seria o resultado da soma? Respostas corretas igual a 2 e 64, que seria igual a 66. Isso aqui representado na memória, em base binária, seria 1, 2, 3, vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou pôr um espacinho para ficar claro aqui. Então seria 1, 64, e o 2 é o segundo número. Então isso aqui na memória ficaria representado dessa forma aqui. Esse conceito ele é muito utilizado na linguagem C para representar validações desse tipo. Então, pegando, por exemplo, a SDL, que é uma biblioteca feita em C. Você tem lá, no início, um SDL init da vida, em que você pode inicializar o módulo de som, o módulo de áudio, quer dizer, que são os dois os mesmos, né? Por exemplo, pegar o módulo de imagem, o módulo base da biblioteca, e por aí vai. E cada um desses módulos, eles valem um valor de bit na memória. Então, por exemplo, o SDL áudio poderia valer um modo em binário 0B100, SDL áudio. O SDL mixer, que é a mesma coisa que SDL áudio, deixa eu pegar um outro exemplo melhor. Por exemplo, SDL image.
Poderia valer 0B, 1, 0, 0, 0. E por aí vai. De forma que se você quer representar quais módulos você quer ativar, você simplesmente faria uma operação de bitwise entre esses dois caras. Então, por exemplo, módulos seria igual a SDL áudio e assim, isso. Um OU com SDL image. O que isso aqui ia me resultar? 0B 1 1 0 0. Porque eu pego um do primeiro, um do segundo e os dois pego 0. Tá? Você entendeu bem esse conceito de bit? Né, que uma variável, por exemplo, inteira, ela pode ser representada por meio de 32 bits. Uma variável char, ela pode ser representada por 8 bits, rearranjados dessa forma aqui. Se você entendeu isso aqui, vamos entender melhor como que funcionam essas operações de bitwise. Vamos pegar um valor, aquele valor que nós tínhamos, agora considerando 16. Só para a gente revisar a nossa tabelinha aqui. 1 equivale a... Vamos fazer aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esse cara aqui seria 0B1, 0B10, 0B100, 0B1000, 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 0B100000. Vamos ordenar esse cara aqui para ficar bonitinho. Vou deixar assim mesmo. Beleza, então essa é a representação binária da nossa base decimal aqui. Então, se nós temos 16, nós estamos utilizando essa representação aqui de bits. Quais seriam as operações de bitwise no caso, então? Nós temos o bit shift, que pode ser esse cara aqui ou esse cara aqui, né? Que é bit shift para a esquerda ou para a direita, que são as operações mais básicas de bit shift. Ainda tem mais um bit shift lá que é 3 para cá ou 3 para cá, mas eu não lembro bem exatamente o que ele faz. É um bit shift do JavaScript lá, tem que dar uma estudada para relembrar. Mas esses dois aqui são os mais básicos. Como que eles funcionam basicamente? Se você tem o nosso 1, né, que seria 0B1, e você quer representar ele como 10, você poderia fazer isso aqui, ó. 1 e 1. Qual seria o resultado? Seria 1, 0B, 1, 0. Por quê? Porque você disse aqui que você tem um valor 1 inteiro e você quer adicionar 1 byte na direita dele, né? Ou seja, você quer que o byte que esteja na extrema direita vá uma posição para a esquerda. Então, se nós temos o bit 1, 1 para a esquerda é 10. Se nós fizéssemos a mesma operação aqui com 2, nós teríamos esse cara aqui, 1, 0, 0. E por aí vai. Então perceba que essa escadinha aqui é uma operação de bit shift para a esquerda, né? Seria essa operação aqui. Então, de forma que 1 com bit shift de 1 vale 1, 0. Com 2 vale 1, 0, 0. Com 3
vale 1, 0, 0, 0. E assim sucessivamente. E o mesmo acontece ao contrário. Nós tivéssemos aqui, por exemplo, 32. Vamos fazer na outra linha. 32, que é representado por 0B, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Se nós fizéssemos 32, 1, nós estaríamos descendo um shift. Descendo um bit, quer dizer. Que é o bit shift para a direita. Então esse cara, ele viraria esse cara aqui, ó. Que seria 16. Então vamos representar aqui embaixo. 32, 1 seria igual a 16. 32, 2 seria igual a 8. Por aí vai. 32, 3, 4, 2, 1. Conforme você vai aumentando aqui, ele vai indo. Então, na prática, como que ficaria isso, cara? Vamos dar um printf aqui. %d velo. Sendo nosso velo 16, se nós fizéssemos um bit shift para cá, valendo 1, qual seria o resultado? Vou ver como é que eu vou representar aqui. Olha lá. Vale 32. Então, se eu estou em 16 e andei para cá, dei um shift para a esquerda, eu vou ter o 32, ó, pela representação aqui. Se nós tivéssemos essa representação aqui, ó. Esse valor seria 32 mais 1 mais 2. Então, seria 32 mais 1, 33, mais 2, 5. Então, copiando aqui para ficar mais claro, 35 seria igual a isso. Então, pegando 35 aqui e fazendo um bit shift nele, qual seria o valor que nós obteríamos? 70, né? Que seria adicionar mais um zero aqui. Então, esse cara seria o 70. Vamos pensar agora no bit shift para a direita. Nós temos 16 e vamos fazer bit shift para a direita. Qual seria o resultado? 8, ó. Então ele era 16, perdeu um zero e foi para 8. Se nós tivéssemos essa representação aqui, ó, do 17, né? Que é 16 mais 1, 17. Qual seria o resultado do bit shift dele? Seria 8 do mesmo jeito. Por quê? Se nós temos 17, vamos fazer a representação aqui, ó. 17, que é representado por 16 mais 1. E nós perdemos um bit, nós ficaríamos com a representação exata do 8 aqui, ó. Perdemos o último bit. Se eu não me engano, aquelas operações de bit shift com 3, elas evitam que você tenha perda de precisão do dado, né? Então ela impede que você perca dado fazendo essas operações. Dessa forma, a operação de bit shift para a direita ela é bem mais perigosa do que a operação de bit para a esquerda. Porque uma vez que você faça essa operação e perca aquele bit, você não consegue mais saber qual dado tinha ali. Tá? Então tenha cautela ao utilizar esse bit shift para a direita aqui. Então, entendido esse conceito de bit shift, vamos para a próxima operação de bitwise, que seria a operação E. Ela é representada por esse operador aqui. Então, nós estamos acostumados a fazer a operação E, operação lógica E, dentro de ifs. Então, por exemplo, nós temos aqui, se if, deixa eu pensar numa condição aqui legal. Se nota
for maior do que 70 e presença, faltas, por exemplo, for menor do que 8. Deu um print aqui. Passou. Né? Então nós normalmente fazemos esse tipo de operação aqui. Tá? O que significa isso aqui na verdade? Ele vai pegar, vai validar duas condições e vai te retornar, por meio desse operador aqui, 0 ou 1. Então esse E aqui, ele retorna obrigatoriamente 0 ou 1, sendo 0 falso e 1 verdadeiro. Isso é bem claro, né? Se nós fizéssemos, por exemplo, o OU aqui, operação de OU. Vamos colocar o OU aqui, que é mais uma operação de bitwise. Desculpa que o E é representado por isso daqui, tá? E o OU é isso aqui. Se nós fôssemos representar por OU, você pode passar de ano tendo nota maior que 70 ou tendo faltas menor que 8. Então, se você tirou 50 de nota, mas você tem presenças, número de faltas menores do que 8, ou seja, você tem presença, não sei qual seria o número de presença exato aqui nesse caso, você vai passar de ano. Você só precisa ter um dos dois nesse caso. E da mesma forma, ele vai retornar 0 ou 1. Quando que ele vai retornar 0? Quando ele vai retornar 1? Ele vai retornar 0 somente se os dois forem falsos e vai retornar 1 se os dois forem verdadeiros. Então, esse conceito de lógica aqui, ele vale também para as operações de bit. Mas, ao invés de retornar 0 ou 1, ele vai fazer comparação bit a bit do resultado. Então, se, por exemplo, nós pegássemos aqui o nosso 16, que é aquele exemplo, seria, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar o OU primeiro, que foi aquela operação que eu fiz já hoje com relação ao vestibular. O 16 ele vale isso daqui. O 4 vale isso daqui. E o 32 vale isso daqui. Então, digamos que o nosso resultado tenha sido a soma de 16 com 4 com o 32. Então, essas aqui foram as respostas corretas que nós consideramos o vestibular, dada todas as questões de somatório lá. Como que ele faz o cálculo das operações aqui para saber quais binários, quais bits estão manipulados dentro da soma desses caras? Então, a soma aqui seria, deixa eu ver, 36, 42, 52. Qual que é o valor de 52 em bits, então? É o resultado dessa operação aqui. Então, vamos tentar entender o que é a operação do OU aqui. Vou colocar um número embaixo do outro. Vou fazer aqui um 0, 1. Aqui. E aqui. O OU diz o seguinte, quando você... Vou colocar comentário aqui para não ficar cheio. Você vai comparar cada um dos bits no OU e seguindo aquela mesma regra do OU duas vezes, que era esse aqui que a gente estava utilizando já hoje, toda vez que os dois forem 0, o resultado vai ser 0. Toda vez que os dois forem 0 ou 1 ou 0, o resultado vai ser 1. E quando os dois forem 1, o resultado vai ser 1 também. Então ele só vai ser 0 se os dois forem 0. Ou aqui no caso os três forem 0. Caso contrário, ele vai ser 1.
Então, qual seria a representação aqui do resultado final? Seria aqui tudo é zero, né? Onde não tem 1 é zero. O resultado seria, ó, temos 2 zeros e 1. Então, na operação de OR, isso aqui é 1. Aqui temos um 1, certo? Então, o resultado é 1. Aqui todos são 0, então no OR é 0. Aqui temos pelo menos um 1, então o resultado é 1. E por fim, tudo é 0, então fica 0, 0. Esse cara aqui, ele vai valer o 52 que nós estamos esperando. Se eu calcular aqui, ó. Deixa eu pensar. Vamos tentar representar esse cara aqui. Percent D, 0B, 1, 0, 1, 0, 0. Qual vai ser o resultado que ele vai exibir ali? Ó, 52, tá vendo? Essa representação binária equivale a 52. Então, esse é o nosso resultado. Vamos tentar representar aqui também. Aqui, ó. 16, 32 com bitwise 16, bitwise 4. Qual vai ser o resultado disso? 52 também, ó. Tá vendo? E se nós fizéssemos direto em bit aqui? Ah, pensa melhor em bit, vou fazer em bit. Aqui, com esse cara. E aqui com o terceiro. Qual seria o resultado? 52 também, ó. Então, tudo é 52. Percebe como é simples essa operação? Entendido esse cara, vamos ver o E. O E é a mesma coisa que o OU, só que ao invés de considerar... Vamos fazer a tabelinha aqui. No OU, quando nós temos 1 ou 1, o resultado é 1. Quando nós temos 1 ou 0, o resultado é 1. Quando nós temos 0 ou 1, o resultado é 1. E quando nós temos 0 ou 0, aí o resultado é 0, né? Foi o que a gente viu. Agora aqui, ó, se nós temos 1 e 1, o resultado é 1. Se nós temos 1 e 0, o resultado é 0. Se nós temos 0 e 1, o resultado é 0. E se nós tivermos 0 e 0, o resultado é 0. Então a diferença entre esses dois caras, o OU e o E, é que o E ele só vai retornar verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Caso contrário, vai ser tudo falso. Então qual seria a representação do E desse cara aqui? Seria 0B. Aqui, nós temos um verdadeiro, mas o resto é tudo falso. Então, o estado é 0. Aqui, ó, sempre só vai ter um. Para que todos fossem verdadeiros, teria que ter um bit inteiro verdadeiro. Então, todos são 0 aqui. O resultado da operação E sobre esses caras seria 0. Vamos fazer aqui para ver o resultado. Ó, 0. Então, isso é ruim. Nesse caso. Mas, pegando, por exemplo, aqui... Se o nosso número fosse isso daqui, ó. Colocar um 0 aqui. Qual seria o resultado? Aqui todos são verdadeiros, então o bit vai ser verdadeiro. Aqui tem um falso, então vai ser falso. Aqui todos são verdadeiros, então o resultado vai ser verdadeiro. E o resto, tudo é falso. Então, se nós fôssemos representar esses caras, vamos fazer o cálculo aqui. Programador preguiçoso é o que é. Qual seria o resultado? 5. Vamos ver se é verdade? Vamos exibir o resultado desse cara aqui.
5, viu? Então essas operações bit a bit, elas são muito fáceis. São muito simples de entender, mas você tem que ter todo o conceito de lógica de bits, lógica binária, né, na sua cabeça, bem enraizado, tá? Acho que é isso, então dê uma tentada lá nos exercícios e boa sorte.